Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Em que era estamos vivendo? Podemos aprender várias lições dos 3 períodos de 2000 anos da história da humanidade, desde a criação de Adão até os dias de hoje, e aplicá-las à vida conjugal. No primeiro período, que compreende de Adão até Abraão, por causa do pecado de Adão e Eva, o homem se distanciou da presença de Deus e chegou a uma situação carnal deplorável. Independentes de Deus, os homens foram se fortalecendo em sua carne e formando um reino para si. Assim procura exaltar o próprio nome, abandonando o nome do Senhor. O final deste período culminou com a construção de Babel, cujo significado é confusão, e o resultado foi a dispersão do homem em várias nações e em várias línguas. Gênesis capítulo 11, versículos do 8 ao 9. Então, no início do segundo período de 2000 anos, Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação, um reino de sacerdotes que pudesse expressá-lo e exercer seu domínio sobre a terra. Esse período, que perdurou até a primeira vinda de Cristo, se caracterizou por uma nação autoconfiante, a nação de Israel, que achava que podia fazer tudo o que Deus lhe dissesse pela própria força. Aqueles homens viviam sob o controle da alma, confiavam em si mesmos e não se conheciam. Tinham orgulho de se chamar povo de Deus, porém não o honravam. Pelo contrário, desprezavam-no, desviavam-se do caminho do Senhor e faziam muitos tropeçar. Não fosse esse suficiente, roubavam o Senhor nos dízimos e nas ofertas e falavam palavras duras contra o Senhor, dizendo que era inútil servi-lo. Malaquias capítulo 1, versículo 6, versículo 12, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 e versículo 13. O conhecimento que possuíam era o da letra, mas faltava-lhes realidade espiritual. Como resultado, perderam a presença dele e seu falar por 400 anos. Em vez de representar o reino de Deus na terra, se tornaram uma raça de víboras. Mateus 3:7. Uma raça que representava o reino do inimigo de Deus. Seus líderes, que valorizavam posição e tradições, mostravam-se belos por fora, mas como sepulcros caiados, estavam cheios de morte e podridão. Em alguma dessas coisas assemelhamos-nos a eles? Porém, graças a Deus, no início dos terceiros 2000 anos, o Verbo se fez carne. A verdade objetiva se tornou realidade no meio dos homens. O que antes só podia ser lido e anelado, agora podia ser visto e até mesmo apalpado. Jesus viveu na terra não para si mesmo, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso, daqueles que lhe foram dados pelo Pai, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17:12. O cuidado do Senhor Jesus por aqueles que lhe foram confiados pelo Pai era tão intenso que, mesmo sendo santo, a si mesmo se santificou a favor deles. João 17:19. Ele os amou até o fim e mostrou-lhes que o Pai era a origem de tudo o que tinham. Diante de tudo isso, vamos refletir um pouco. Como temos vivido? A situação de nossa família se parece com que período de 2000 anos? Como filhos de Deus, não deveríamos nos distanciar de Deus e viver na carne, satisfazendo em seus desejos. Tampouco deveríamos agir com violência contra nossos cônjuges. Se formos rebeldes ao Senhor, devemos saber que o resultado será confusão e dispersão. Se insistirmos em dizer, quem manda aqui sou eu, que nome estaremos exaltando? Se ao contrário declararmos, porque o Senhor é quem manda aqui, vou me submeter à sua vontade, o nome dele será exaltado em nossa casa e no lugar de confusão haverá harmonia e unidade. Tampouco deveríamos ser governados por nossa alma.
sendo autoconfiantes quanto ao que podemos fazer e produzir. Deveríamos sim verificar como está nosso serviço a Deus e quão útil nossa família tem sido ao Senhor. Devemos honrar o Senhor e ser-lhes fiéis nas ofertas. Não buscar a aparência, mas ter vida e realidade interior. Que não sejamos os que apenas conhecem a doutrina e não a praticam. Tiago 1:22. Esperamos que todos vivamos a vida conjugal na realidade do terceiro período de 2000 anos. Isso é, que vivamos no Espírito, em comunhão com Deus e sendo por Ele governados. Que a palavra de Deus que temos recebido se torne nossa pessoa e não apenas informações. Que em casa também nos santifiquemos a favor daqueles que nos foram confiados, filhos e cônjuge, separando-nos das coisas que contaminam nosso lar. Que o Senhor nos conduza a viver no Espírito, cuidando daqueles que nos foram confiados com o amor de Deus. Que nosso relacionamento conjugal seja marcado por ajudarmos um ao outro a permanecer no Espírito, vivendo e decidindo todas as coisas na presença de Deus.